Vamos lá então, hoje a pedidos a gente vai falar um pouquinho de menopausa. E quando a gente fala de menopausa, gente, tem dois hormônios principais aí de que a gente tá falando, que é o estrogênio, aquele hormônio que é responsável por regular a menstruação, fazer absorção de cálcio, que ajuda no formato feminino do corpo, e tem a progesterona, que é o hormônio responsável ali por preparar quando vai existir uma gestação. Então, assim, essas são algumas funções, tá? Então, por essas funções, a gente já percebe que quando existe uma queda desses hormônios, muitas coisas alteram no nosso corpo. Então, por exemplo, vamos falar algumas coisas que alteram com a queda desses hormônios. Perda de massa magra, com isso, perda de força, problemas com osteoporose, por exemplo, se a pessoa já está caminhando, ela pode ter aí uma facilidade em osteoporose, ansiedade, insônia, mudança no corpo, aquele aspecto feminino do corpo, percebe aquela mudança escandalosa. Então, de repente, a cintura já não mais está fina, ganha muita perna, o bumbum muda, uma mudança assim bem brusca por causa do hormônio estrogênio, que é o responsável, problemas na pressão. Então, a gente está falando aí de muitas mudanças, insônia, oscilação de humor, aqueles calorões, né? Aquele calor, aquela coisa e tal. Então, tudo isso é devido a essa mudança hormonal. Beleza. Como que a atividade física ajuda? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Ajuda mesmo em várias dessas questões. A atividade física não faz reposição hormonal, mas a gente sabe que através da atividade física, muitos hormônios são produzidos no nosso corpo. Hormônios, por exemplo, que vão atuar no seu bem-estar, na sua autoestima, na sua sensação de tranquilidade. Então, o fato de você fazer atividade física já ajuda na ansiedade que vem com a menopausa, na insônia, na pressão arterial. Quando você faz atividade física, você dá utilidade para os seus músculos. E presta atenção, gente, não importa em que momento da sua vida você está. Qualquer um desses momentos, se você faz atividade física específica, você ganha massa magra. Então, se você ganha massa magra, você também já melhora o seu metabolismo. Então, aquela queda do metabolismo que faz com que a pessoa ganhe peso, acumule gordura, se sinta mais cansada, mais preguiçosa, que acontece na menopausa, o fato de você fazer atividade física, você já está prevenindo isso. Aquela questão da fraqueza, você já está prevenindo. Então, quando você faz atividade física, você não só mantém a sua força, como você tem ganho de força, você tem ganho de massa, então você pode manter o seu metabolismo bom, e se você tem um ganho acentuado de massa, você pode até melhorar o teu metabolismo do que antes da sua menopausa. Presta atenção. Claro que com isso, você tem um controle de peso. Quando você faz atividades físicas, por exemplo, aeróbias, você vai estar trabalhando toda a sua parte cardiovascular. Então, você está trabalhando a questão do seu sangue, então previne aquelas, como é que chama? Previne varizes, aquele cansaço, inchaço e formigamento na perna, questões do seu coração, auxilia a manter a sua pressão arterial em níveis adequados. Isso quando você faz exercícios aeróbios. Ele ajuda na hidratação, porque, não falei antes, na menopausa, você também tem alteração hídrica dentro do teu corpo. Por isso que também a pele vai ficando mais ressecada. Então, você mantém a hidratação natural, não só dos seus músculos, mas das suas articulações e o equilíbrio hídrico das células. Isso com exercício aeróbio. Os exercícios de força, como a gente já falou, eles vão manter a sua massa magra, e o ideal é que você faça para ganhar massa magra, para você melhorar o seu metabolismo. Faça exercícios de força específicos para o assoalho pélvico, porque uma das questões da menopausa, com a queda, essas quedas hormonais, é a perda da libido e também o ressecamento da parte íntima da mulher. Então, quando você faz atividade física para essa região pélvica, você está prevenindo problemas de incontinência urinária,
que acontecem muito também com a menopausa. Você mantém, como você também trabalha hormônios que trabalham no bem-estar, você também está trabalhando a sua libido, e pelo fato de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, você também estimula isso e você melhora a sua hidratação, a sua lubrificação, para que você mantenha a sua saúde sexual, que nessa fase também é importante. Então, olha só, gente, fora que melhora na sua absorção de cálcio. Agora presta atenção, a atividade física, para ajudar na absorção do cálcio, é preciso que ela tenha um pouco de impacto, tá? A gente não tá falando para você fazer um salto triplo, mas um pouco de impacto é necessário. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer hidroginástica, que é maravilhoso, mas a hidroginástica ela não tem impacto. Então, ela não é tão favorável assim para a absorção do cálcio. É importante que você tenha impacto, tá? Mas nada violento. Por quê? Porque se você tá com problema de osteopenia ou osteoporose, pode ser um fator que vai acabar fazendo você se lesionar. Então, tendo alguma fratura, alguma coisa, então é importante que você tenha um impacto tranquilo e controlado disso daí, então ele ajuda na absorção. Fora que, como esse período da menopausa, com tantas mudanças que existem, é normal que a pessoa caminhe para um processo de depressão. Então, a atividade física na menopausa é necessário você se preocupar com o ambiente. Então, você tá num ambiente animado, tá num ambiente gostoso, junta suas amigas e chama um personal que é um personal, mas não é tanto, né? Porque acaba indo na tua casa, ou na casa de uma das amigas, ou no bairro. E as amigas do café, junta para fazer exercício também. Então você consegue, é importante que nesse período a sua atividade física proporcione para você também esse lado social, da saúde social, da sua saúde emocional, porque senão é normal a pessoa acabar se isolando, né, ou acabar se afastando porque teve um ganho de peso acentuado de repente, a pessoa percebe que existe um envelhecimento, mas com a atividade física, tudo isso você consegue prevenir. Agora, gente, atividade física não substitui a sua frequência no médico e a atividade física não isenta você de se alimentar direito. E nessa fase, não é que é importante que você se alimente corretamente, que você se alimente melhor. É fundamental que você se alimente cada vez melhor e que você utilize suplementos alimentares como recurso. Suplementos, por exemplo, como cálcio, como ômega 3 com vitaminas E, um multivitamínico. Você se utilizar, por exemplo, de suplementos de proteína, suplementos de fibra, que vão ajudar por causa daquele problema hídrico, daquela diferença na sua questão hídrica, você pode ter um ressecamento de intestino. Por causa de impulsos nervosos, o seu intestino pode não estar funcionando muito bem. Então, quando você toma um suplemento de cálcio, não só que você está melhorando a questão dos seus ossos, mas você está melhorando os seus impulsos. Às vezes a pessoa tem problema de intestino, ela toma fibra, ela toma água e o intestino ainda não está funcionando bem. Talvez porque o seu problema de intestino seja na parte da contração. Então, talvez você esteja precisando, por exemplo, de cálcio, entende? E magnésio. Então, é importante que junto nesse período, que suplemento alimentar, gente, todo mundo já deveria tomar. Infelizmente, a nossa comida, ela não é mais tão nutritiva como antigamente. A nossa comida, ela tá faltando comida ali dentro da comida, você entendeu? E dependendo do que a gente come, tem muito mais aditivo do que comida em si, naquela coisa que você tá comendo. Então, o suplemento, ele é fundamental nessa fase da vida. Em todas as outras, eles são importantes, mas nessa ele é fundamental. Então, você consegue aí fazer um conjunto de medidas. Primeiro de tudo, calma. É a fase da vida. Acontece. Você pode sim atravessar por ela com diferenças, mas você pode atravessar por ela muito bem. Então, se alimente bem, muito bem, isso é fundamental. Tome suplementos. Faça atividade física dos dois tipos. Atividade física de força, que vai manter aquela parte que a gente falou das forças, não só força muscular, mas a força estrutural, a força do assoalho pélvico, que vai ajudar demais você na questão da saúde sexual, da lubrificação, da parte de prevenir incontinência urinária, que acontece bastante nessa fase.
E os exercícios aeróbios que vão atuar na parte da pressão arterial, hidratação de músculos, de articulações, na sua parte da circulação, melhorando o formigamento, inchaço nas pernas, varizes. Ativa, quando você faz exercício de qualquer tipo, você está melhorando a sua parte de impulsos nervosos e você está promovendo e está produzindo hormônios diretamente relacionados ao bem-estar, à saúde, à saciedade. Ele vai fazer esse controle de peso, vai melhorar na absorção do cálcio. Isso, faça um bom descanso. Quando você faz atividade física, lembra que a gente falou no começo do vídeo que um dos problemas da menopausa é a questão da alteração no sono, né? Então a pessoa tem insônia ou ela não consegue ter aquele sono reparador. Quando você faz atividade física produz todos esses hormônios durante a atividade física, isso melhora na qualidade do seu sono. E outra coisa, não adianta você comer e dormir. Para você ter uma boa qualidade de sono, primeiro você precisa se exercitar e você precisa comer com no máximo 3 horas antes de você dormir. Porque senão você até pode dar uma descansada, mas o seu corpo ele não vai estar se recuperando porque ele vai estar em digestão. Então é importante que a hora que você vá dormir, o seu corpo já esteja desacelerado na questão da digestão, para que ele realmente possa descansar, que ele possa recuperar. E isso vai ajudar muito na sua qualidade de vida durante a sua menopausa. E o exercício, o suplemento e as visitas ao médico. Gente, nada isenta você fazer uma visita ao médico. E aí, nessa fase, vale a pena você já dar aquela geralzona, né? Vai no endocrinologista, vai no cardiologista, vai num ortopedista, vá num nutricionista, vá num nutrólogo, né? Se você já está sentindo alguma diferença, faz um acompanhamento com fisioterapia. Enfim, gente, precisa se cuidar. Agora, se você toma todas essas medidas, você vai sentir aí alguma coisa nessa fase, só que quando você ultrapassar essa fase do climatério, da menopausa, você vai ter adquirido bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, de exercício, você já vai ser uma pessoa mais ativa e você vai começar a experimentar um bem-estar que mesmo com mais idade, você nunca experimentou antes. Então faça dessa fase, que é uma necessidade, aquele motivo para você realmente começar a se preocupar com uma vida mais saudável e a implantar uma vida mais saudável de verdade. Espero que eu tenha respondido para as pessoas que querem menopausa. E se eu não respondi tudo, bota as perguntas aí. Um beijo para vocês.